Vamos ao 6º artigo, e o 6º artigo é o indicador de desempenho global das distribuidoras de energia elétrica. O autor é o Tiago Costa Monteiro Caldeira. Vamos ouvir a apresentação do Tiago para este 6º artigo. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Meu nome é Tiago, eu sou especialista em regulação da ANEEL. Trabalhei por 7 anos na Superintendência de Regulação Econômica e há 2 anos eu fui requisitado para a Secretaria de Aviação Civil e hoje, atualmente, eu trabalho numa equipe que está estruturando as concessões de aeroportos. Estruturou a rodada anterior e agora essa também. Então, fiquei um tempo no setor elétrico, agora estou um tempinho mudando um pouco. Bom, a apresentação, o estudo é a construção do indicador de desempenho global da distribuidora de energia elétrica, que contemple todos os aspectos equivalentes à prestação do serviço adequado na distribuição de energia elétrica. O contexto de elaboração desse estudo foi o seguinte: à época havia uma percepção dentro da agência reguladora e também muito na imprensa de que a qualidade do serviço de energia elétrica, de distribuição de energia elétrica estava aquém do necessário e que havia também um desempenho bastante divergente entre as distribuidoras. Por esses 2 motivos, a agência reguladora, inclusive, colocou dentro do planejamento estratégico a necessidade de fazer estudos que avaliassem objetivamente a diferença de desempenho entre as distribuidoras. E também, à época, em 2012, 2013, a ANEEL estava num processo de intervenção em algumas distribuidoras, as distribuidoras do Grupo Rede, né, à época. Então, isso foi traumático para a agência, e não só para a agência, para o setor como um todo. E um assunto bem importante, já naquela época, e hoje mais ainda, que é a iminência do termo final do contrato de parte das distribuidoras de energia. Então, o objetivo foi apurar objetivamente a diferença de desempenho das distribuidoras de energia elétrica nos diversos aspectos da prestação do serviço. E o método foi construir um indicador global composto por parâmetros composto por todos esses do que reflete a prestação adequada do serviço de energia elétrica. Bom, e o que é a prestação adequada do serviço de energia elétrica? O conceito a gente tem que pegar lá da Lei 8987, né, de 1995. A Lei 8987 fala que a prestação adequada do serviço é a prestação feita o serviço feito com continuidade, cortesia, regularidade, atualidade, eficiência, modicidade, generalidade e segurança, ou seja, muita coisa, né? Já adiantando um pouco, o indicador global foi construído, contempla todos esses aspectos. Só não contempla o aspecto segurança, que não conseguimos construir um indicador, uma proxy para o que seria segurança, que seja responsabilidade dos distribuidores de energia elétrica. Há alguns indicadores de acidentes em serviço que a ANEEL apura, mas a gente não considerou que havia uma qualidade muito boa na informação. E agora, voltando também um pouco antes, assim, no contexto daquela discussão sobre construir um indicador de desempenho global, eu coloco aí o aspecto principal do indicador de qualidade, que é o principal, eu digo, porque é o mais utilizado assim, na regulação, que é o indicador de DEC e FEC, né? Duração da interrupção do serviço e a frequência.
No histórico de 2000 a 2014, o indicador DEC está estável, e o indicador FEC vem sendo reduzido. Você justa com os distribuidores aqui que, se pegar o histórico um pouco antes, de 95 até 2000, teve uma redução considerável, tanto no DEC quanto no FEC. Já o indicador IASC, que é o indicador de satisfação, que os consumidores, entrevista com os consumidores, eles afirmam a satisfação com o serviço de energia elétrica. Está estável, de 2000 até 2014 está relativamente estável. E esse aqui é só uma análise também dentro da ideia do contexto da questão da eficiência, né? Questão de eficiência operacional, eficiência em custos operacionais. A linha vermelha é a evolução da eficiência medida em reais por megawatt-hora. Custo operacional, ou seja, custo operacional por megawatt-hora das distribuidoras como um todo no Brasil. Vem ganhando eficiência. E a linha verde seria só das concessionárias privadas e a linha roxa só das concessionárias estatais. Então, é uma diferença bem grande em termos de desempenho e eficiência, né? Isso, se for analisar também em reais por consumidor, tem o mesmo padrão. Também aqui na questão de rentabilidade média por distribuidora, agora diferenciado por privada e estatal. Isso é uma média de 2009 a 2012. Tem uma diferença muito grande também entre privada e estatal. E, então, a construção do indicador global, a metodologia foi basicamente a que está nesse slide. A ideia é um indicador global composto por indicadores e esses indicadores por subindicadores. Tá? Então, a gente dividiu, o indicador global seriam 4 indicadores, o indicador de eficiência e modicidade, que aí contemplaria os 3 quesitos, talvez os mais importantes, não, talvez não, são os mais importantes na questão de eficiência da distribuidora de energia elétrica, que são os custos operacionais, perdas não técnicas e estrutura de capital. Vou falar no próximo slide qual os parâmetros para ter cada um desses subindicadores. Em qualidade e cortesia, em qualidade, né, que englobaria cortesia e continuidade, lá da Lei 8987. A gente considerou DEC, FEC, ICC e IASC. E atualidade e generalidade, a gente considerou investimentos de atualidade, seria investimentos com está atual o conjunto de investimentos da distribuidora. E sobre generalidade consideramos universalização, que é o cumprimento de metas de universalização que as distribuidoras são obrigadas. E regularidade, nós pensamos o seguinte: o que pode ser ameaça à regularidade, ou seja, ameaça a não cumprir as normas do setor, né? Então, a gente considerou endividamento e lucratividade da companhia. Bom, então, assim, em regra, para aqueles subindicadores, nós consideramos um histórico de 2009 a 2012. As informações são todas informações públicas, disponíveis a qualquer um, informações contábeis prestadas pelas distribuidoras, que estão disponíveis na ANEEL, algumas disponíveis nos sites delas, outras em processos tarifários lá da agência, e algumas informações solicitadas ao Ministério de Minas e Energia. Principalmente, nesse caso, do Ministério de Minas e Energia, foi o Programa Luz para Todos. Então, para o DEC e FEC, o indicador seria a média da diferença entre o valor apurado e o limite regulatório. O ICC, que é o índice de tensão crítica, né? E o IASC, que seria o próprio índice, que os dados já são índices. Eficiência, custo operacional, seria a divisão do custo operacional incorrido pelo custo operacional regulatório. E perdas não técnicas e estrutura de capital é a diferença entre o valor apurado e o valor regulatório. E quanto à atualidade, ou seja, para identificar o quanto a estrutura de ativos da companhia está nova, está moderna ou não, a gente considerou a relação entre a base de remuneração regulatória líquida sobre a base de remuneração regulatória bruta.
Tá? A diferença, basicamente, a diferença de uma para outra é depreciação, ativos depreciados. E, em relação à generalidade, foi considerado o percentual de execução no programa Luz para Todos, o somatório de 2004 a 2012 das metas e do que foi cumprido. Bom, a irregularidade de endividamento, a dívida líquida sobre o EBITDA, e lucratividade, a média da razão, lucro líquido sobre a base de remuneração líquida. Tá, então, toda a metodologia foi baseada no handbook da OECD sobre construção de indicadores globais, que é amplamente utilizado e é considerado bem moderno, bem fronteira assim, nesse assunto. Então, a partir dessa bibliografia, a gente analisou vários cenários para a construção do ranking e para a construção do indicador global. Cenários para normalização, tratamento dos dados possíveis, tratamento de normalização e tratamento para agrupar aqueles dados. Né? A gente pode dar pesos diferentes, a gente pode agrupar de diversas formas. Não vou entrar na metodologia em específico de normalização aqui, porque iria passar um pouco de tempo, e só vou falar um pouco sobre a metodologia de agregação e ponderação. As três metodologias que nós testamos foi a metodologia de média aritmética, média geométrica, que os pesos são iguais para cada subindicador e para cada indicador, só tem umas consequências estatísticas diferentes, mas são pesos iguais. E é bem interessante esse segundo método, que é o método da ponderação para a maximização do resultado individual agregado. É um método conhecido na análise de eficiência de custo operacional, é o método DEA. É um método matemático que, quanto é feita uma ponderação para que o resultado global da distribuidora, a nota dela, seja o maior possível. Tá? Essa ponderação tem um argumento político muito legal, que é o seguinte: nenhuma distribuidora pode argumentar que ela é prejudicada, ela está ruim no ranking, porque o peso, ela é muito boa em custo operacional, mas é ruim para executar o programa Luz para Todos. E aí ela falar que deveria ser dado um peso maior para custo operacional. Tal. Aí, por essa metodologia, a própria maximização matemática dá um peso maior para custo operacional para ela. Mas isso é feito para todas. E aí depois tem a análise comparativa. Né? Bom, os resultados são os seguintes: foram testados 14 cenários de normalização e ponderação, né? E o resultado é que tem forte estabilidade nas 4 primeiras e últimas posições. Ou seja, para vários rankings possíveis construídos, há uma estabilidade muito forte nas 4 primeiras e nas últimas posições. O método DEA, aquele método que a ponderação é feita para maximizar a nota dela, não alterou substancialmente o desempenho das distribuidoras em relação aos outros métodos e o desempenho comparativo. Né? E para qualquer cenário de normalização e ponderação, aí me desculpa, eu vou dar o nome das distribuidoras, isso está publicado também, a Cepisa, a Manaus Energia, a Eletroac, a Celpa e a Ceal estão entre as 6 últimas posições. Os dados contemplam, então, veem a realidade até 2012. Né? Então, talvez isso tenha mudado, ou não. Também há uma diferença, como resultado, aqui há uma diferença muito relevante entre distribuidores estatais e distribuidores privadas. Okay? O cenário escolhido, que a gente tem vários rankings construídos, de acordo com cada cenário, mas a gente escolheu um para ser o cenário que a gente vai mostrar no próximo slide. É o cenário que a normalização é por mínimo e máximo, todos os dados são normalizados entre 0 e 1, e a ponderação com média aritmética, por ser simples, por ter um resultado próximo do DEA, por ser resultado intuitivo e de fácil reprodutibilidade. O resultado, o ranking é esse. Eu não vou entrar em detalhe, que vai passar do tempo. Né? E está disponível essa apresentação. As 2 primeiras são distribuidoras muito pequenas, só que logo depois tem distribuidoras grandes. Um resultado já rápido que eu posso falar aqui é que não é possível tirar nenhuma conclusão desse trabalho e não tem também uma correlação entre pequeno ou grande. Tá? Bom, desse resultado desse ranking, a gente fez o seguinte teste de acessibilidade. Tirou um subindicador e viu a quantidade de posições que altera em todas as posições possíveis.
Tá? O resultado é que, no nosso entendimento, há uma certa estabilidade. Tá? Não há preponderância de um indicador, de um subindicador. Lembrando que cores idênticas pertencem ao mesmo indicador, né? São 4 indicadores e vários subindicadores. E a gente entendeu que isso é bom, sim, essa estabilidade. E conclusões, né? Recomendações do estudo. Primeiro, termo final das concessões, um assunto bastante urgente aqui. Há um argumento jurídico e agora um argumento técnico também, de que é necessário definir se um terceiro não seria capaz de formular a proposta mais vantajosa para obter a concessão, mais vantajosa para a sociedade, né? Dado que há uma diferença de desempenho muito grande entre as distribuidoras. E há evidências de que um novo processo de desestatização no setor levaria a incremento no desempenho das distribuidoras sob controle estatal e também daria novos parâmetros, novos benchmarks para as concessionárias privadas. E, como eu já disse, esse artigo, o estudo não analisa a diferença entre porte de distribuidoras. Estou à disposição para esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Perguntas para o Tiago? Não? Muito obrigado, Tiago. Vamos então ao último artigo a ser apresentado hoje. Será